Fala meu amigo, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre reparo de placas eletrônicas e deseja se especializar cada vez mais nesse segmento. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o diodo semicondutor. Nós vamos entender um pouco mais sobre esse componente para também entendermos um pouco mais sobre o circuito de retificação muito presente nas placas eletrônicas. Então, vamos lá para a minha bancada para a gente não perder mais tempo. Bom, então aqui na nossa bancada nós temos o diodo semicondutor. Esse componente é amplamente utilizado nas placas eletrônicas e hoje nós vamos entender o seu funcionamento. A primeira coisa que a gente precisa conhecer é o formato do nosso diodo. Esse daqui é o formato do nosso componente. Então eu tenho duas versões aqui e é claro, para a versão SMD vai ser um pouquinho diferente, mas são muito parecidos, tá? Então, conhecendo o formato do nosso componente, a gente tem a simbologia do nosso diodo semicondutor, tendo ainda como esse lado o terminal positivo e esse lado o terminal negativo do nosso componente. O diodo leva o nome semicondutor porque é o material que esse componente é fabricado. O que é um semicondutor? É um material que está entre os isolantes e os condutores, ou seja, não é um material que isola totalmente, mas ele também não conduz totalmente, ele está no meio termo. Então aí nós temos os materiais semicondutores, tá? Então, com esse material semicondutor é onde ocorre a fabricação do nosso diodo. Então, o diodo ele é fabricado por dois materiais semicondutores, o material semicondutor do tipo P e o material semicondutor do tipo N. Tá? Na hora de fazer a fabricação desses materiais, são inseridos impurezas na fabricação do material para a construção de diodo. No material semicondutor do tipo P, são inseridos impurezas que possuem falta de elétrons, então origina um material positivo, ou seja, com menos elétrons e mais prótons. Na fabricação do material semicondutor tipo N, é inserido impurezas nesses materiais que possuem excessos de elétrons, e daí nós chegamos na construção de um material semicondutor tipo N. Para fabricar o diodo, a gente precisa unir esses dois materiais, o material semicondutor do tipo P e o material semicondutor do tipo N. Então nós temos os dois tipos de materiais fabricados em um mesmo componente. Quando a gente une esses dois materiais, lembrando que de um lado a gente tem lacunas, ou seja, falta de elétrons, e do outro nós temos elétrons, ou seja, excesso de elétrons, né? Nós temos elétrons sobrando. Quando a gente junta e une esses dois materiais para fazer a fabricação do nosso diodo, nessa região aqui, onde nós temos a junção dos dois materiais, ocorre uma área de depleção. É isso mesmo, depleção. Uma área de depleção significa que nessa região, como estão muito próximos lacunas e elétrons, eles se juntam e se acomodam nessa região aqui, criando uma barreira de potencial. Porque se você já estudou um pouquinho sobre as cargas elétricas, você sabe que cargas opostas, elas sempre vão se atrair, porque os elétrons que estão do lado negativo, eles buscam se estabilizar com as lacunas que estão do lado positivo. Então eles vão se juntar nessa região, criando uma área de depressão ou uma barreira. Essa é a barreira que quando a gente faz a medição do diodo, a gente encontra 0,7 volts para os diodos fabricados com silício e de 0,3 volts para os diodos fabricados com germânio, tá? Então, isso daqui é a barreira de potencial que a gente encontra no diodo. Então, quem já trabalha na área e já fez alguma medição com diodo, sabe que se você pegar um diodo, colocar ele na bancada, botar o multímetro na escala de diodo e fazer a medição aqui, ó, o que você vai encontrar? 0,506, que é a nossa barreira que existe nessa junção. É aproximadamente 0,7. Alguns dá um pouco mais, outros um pouco menos, mas geralmente fica em torno disso daqui, de 0,5, 0,6 volts, tá? Então, essa área de depleção é a barreira que existe no diodo. Então aqui, vocês já entenderam
de onde surgiu o diodo e como esse componente é fabricado. Dito isso, o diodo ele possui um funcionamento de condução e de bloqueio, ou seja, o nosso diodo tem dois estados, o estado de condução e o estado de bloqueio. Fazendo isso, quando o diodo está em condução, é quando o nosso material, o nosso componente, ele é polarizado de maneira direta, ou seja, quando a gente pega aqui o positivo da nossa fonte e liga no positivo do nosso diodo. Ou seja, se a gente fosse transformar esses dois materiais numa simbologia, ficaria exatamente dessa forma. O material positivo aqui é o lado positivo aqui, o sentido da seta, e o negativo aqui, esse é o sentido. Então, quando a gente polariza o nosso diodo diretamente, nós temos um diodo em condução. Por que em condução? Porque ele permite a passagem da corrente elétrica. Então, os elétrons entram por aqui, preenchem as lacunas, rompe essa barreira de potencial, que é só de 0,7 volts, e passa para o outro lado, condução. Quando ocorre o bloqueio, é quando a gente inverte a ligação do nosso diodo. Invertendo a ligação do nosso diodo, nós temos o seguinte, positivo aqui, negativo aqui. Quando isso acontece no nosso diodo, quando a gente liga negativo aqui e positivo aqui, esses elétrons que estão nesse material são todos atraídos para cá, deixando uma região limpa aqui no meio. E essas lacunas também são todas atraídas para cá, deixando uma região limpa aqui no meio. Então o diodo, ele fica como se fosse uma ponte aberta, impedindo a passagem da corrente elétrica. Então essas são as duas condições de funcionamento do nosso componente. Então, dito isso, percebam que o funcionamento do nosso diodo é, ora, permitir a passagem da corrente elétrica, ora, impedir a passagem da corrente elétrica. Condução e bloqueio. Por isso, o nosso diodo possui polarização, que se a gente não polarizar corretamente, ele vai estar sempre em bloqueio e não vai funcionar de maneira adequada. E é exatamente por esse funcionamento do diodo que em algumas placas eletrônicas mais simples, de consumo de corrente muito baixo, você pode encontrar na entrada da placa eletrônica, na entrada da alimentação da placa eletrônica, um diodo. Então você vai ver o conectorzinho, entrada de alimentação DC, vamos imaginar que seja 12 volts, e logo na entrada você pode encontrar um diodinho de proteção. Isso acontece em placas mais simples, de corrente e consumo muito baixo. Por quê? Se o técnico inverter a alimentação aqui na entrada, o diodo abre, impedindo que essa alimentação invertida danifique os demais componentes da nossa placa eletrônica, tá? Mas é uma aplicação muito simples, pouco utilizada, porque geralmente esses diodos aqui suportam uma corrente um pouco mais baixa, tá? Porém, essa é uma das aplicações. Uma outra aplicação que a gente pode encontrar no nosso diodo é a aplicação da retificação. E isso ocorre por causa dessa própria característica do diodo, de ora conduzir em um sentido, ora cortar. Então, com essa característica, nós temos o circuito de retificação. Então, entendendo o circuito de retificação do nosso diodo, nós temos o seguinte: nós vamos ter a entrada de alimentação aqui em CA, no nosso trafo, que pode ser 127 ou 220. O nosso transformador vai rebaixar essa tensão. Vamos imaginar que para 30 volts CA. Só que nós, nesse ponto aqui, nós ainda temos o quê? Alternada. Não ocorreu ainda a retificação. Aqui nós ainda temos a oscilação entre positivo e negativo, porém menor, de valor de 30 volts. Então, com essa oscilação, o que a gente encontra aqui? Quando esse lado da nossa ponte retificadora está em positivo, esse lado de baixo da nossa ponte retificadora está em negativo. Ou seja, eu tenho positivo aqui nesse diodo, positivo aqui. Percebam que o lado positivo do diodo ligado no positivo, lado negativo ligado no positivo. Ou seja, o D1 não vai atuar, mas o D2 ele vai conduzir. Então, quando o meu D2 conduzir, o
que eu vou ter aqui? Um D2 conduzindo a nossa senoide. Então aqui a gente tem D2 conduzindo a nossa senoide. E da parte de baixo nós temos D3 recebendo um sinal negativo e D4 recebendo um sinal negativo no positivo. Então D4 não vai atuar, mas D3 vai atuar. Então a gente tem a condução de D2 e D3 aqui. Só que o D3 ele não vem como uma onda, ele vem simplesmente como um sinal 0 volts conduzindo, tá? Depois a gente vai para inverter a onda. Essa onda que aqui era positiva vai ir para a parte de baixo, ou seja, agora vai inverter. Aqui vai ficar negativo, negativo aqui e positivo aqui. Então agora inverteu. Agora nós temos positivo aqui e positivo aqui. Então o D4 vai conduzir. D4 conduziu, porque ele recebeu positivo aqui. E lá em cima a gente tem negativo aqui e negativo aqui. O D2 está recebendo negativo no positivo, mas já o D1 está recebendo negativo no negativo. Então o D1 também vai conduzir. Então esse ciclo aqui, ele vai se repetir o tempo inteiro. Então D2, D4... D2, D4 e aqui sempre conduzindo. Sempre de 2 em 2. D2 e D3, D1 e D4. D2 e D3, D1 e D4. Nesse processo aqui, percebam que a gente está transformando corrente alternada em corrente contínua, porque veja que agora a gente não tem mais a senoide, o sinal negativo na parte de baixo. Nós temos apenas os semiciclos positivos do nosso componente. Quando a gente implementa aqui o nosso capacitor de filtro, a gente preenche de uma vez por todas essas lacunas, mas isso é um conteúdo para uma próxima aula, tá? Então, aqui nós encontramos o funcionamento do circuito retificador. E daí, quando a gente pegar uma placa eletrônica na bancada para fazer essas medições, a gente já entende, a gente já sabe como o diodo funciona e como a gente precisa fazer a medição desse componente. Por exemplo, se eu sei que o meu componente conduz em um sentido e bloqueia no outro, eu vou colocar o meu multímetro na escala de diodo e vou vir aqui fazer a minha medição. Quando eu inverter, o meu diodo precisa estar em corte, que foi o que aconteceu com o meu multímetro. Então, isso daqui permite que a gente consiga fazer uma medição mais consciente, trabalhar com segurança na placa eletrônica, sem ficar perdido, sabendo exatamente o que a gente vai medir em cada parte da nossa placa, porque a gente já conhece o circuito e o seu funcionamento. E se você quer começar a trabalhar com reparo de placas eletrônicas, ou se você já trabalha com reparos e quer transformar os seus ganhos com manutenção em até R$ 1.500 em cada serviço que você realiza, na descrição desse vídeo tem um link para você falar com um dos nossos especialistas. Clica lá, fala com o nosso time que ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre a nossa formação completa eletrônica aplicada à manutenção e te mostrar como você precisa fazer para começar agora mesmo. Se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, se inscreva no nosso canal e deixa o seu like. Se você quer receber uma apostila gratuita de eletrônica básica para reparo de placas eletrônicas, corre lá no meu Instagram, vai lá no meu direct e me manda a palavra-chave apostila que eu vou te entregar um material totalmente gratuito. Lá eu falo sobre os componentes, sobre o multímetro, sobre técnicas de interpretação de diagramas. Corre lá, é só me mandar essa palavra-chave no direct que você vai receber esse material. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem sugestão de conteúdos, é só deixar aqui na descrição desse vídeo sobre placas, sobre eletrônica. Deixa aqui que assim que for possível nós vamos gravar e trazer aqui para vocês, beleza? Se você já quer conhecer diretamente o nosso treinamento, aqui na descrição desse vídeo também tem o link da nossa página com todas as informações da nossa formação completa, beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.